Hoje eu quero falar com você sobre algo que talvez esteja pesando no seu coração neste exato momento: o medo de não ser suficiente. Sabe aquele sentimento que aperta o peito quando você olha para a sua vida e vê tudo o que ainda não conquistou, tudo o que ainda não se tornou, todas as promessas que parecem distantes demais? Esse medo que sussurra no seu ouvido, dizendo que você não está à altura, que deveria ser mais, fazer mais, conseguir mais. Eu sei que você conhece bem esse peso, porque ele tem visitado muitos corações ultimamente. E hoje eu quero te dizer que Deus tem uma palavra poderosa para você sobre isso. Vamos juntos até o livro de Êxodo, capítulo 3, quando Deus aparece para Moisés naquela sarça ardente no deserto de Midian. Moisés estava ali, um homem de 80 anos, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, completamente esquecido pelo mundo. 40 anos antes, ele havia sido príncipe do Egito, criado no palácio de Faraó, educado com toda a sabedoria dos egípcios. Forte, eloquente, cheio de si. Mas então ele tentou fazer a obra de Deus do seu próprio jeito. Matou um egípcio que estava oprimindo um hebreu e teve que fugir para salvar a própria vida. Durante 40 longos anos, Moisés pastoreou ovelhas no deserto, longe de tudo, esquecido, reduzido. Você consegue imaginar o que passou pela cabeça dele durante todo esse tempo? Os sonhos desfeitos, o propósito perdido, a sensação de que sua vida havia acabado antes mesmo de começar de verdade. E foi exatamente nesse momento, quando Moisés estava no lugar mais improvável, fazendo o trabalho mais simples, sentindo-se completamente insuficiente e esquecido, que Deus apareceu. A sarça ardia, mas não se consumia, e daquele fogo Deus chamou: Moisés, Moisés. E quando Deus revelou seu plano, que queria usar Moisés para libertar todo o povo de Israel do Egito, libertar milhões de pessoas da escravidão, sabe qual foi a resposta de Moisés? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Quem sou eu? Essa é a pergunta que ecoa no coração de tantas pessoas hoje. Quem sou eu para sonhar com isso? Quem sou eu para acreditar que Deus pode me usar? Quem sou eu diante de tantas impossibilidades? Mas presta atenção na resposta de Deus, porque ela muda tudo. Deus não disse: você é alguém especial, Moisés, por isso eu te escolhi. Deus não fez uma lista das qualificações de Moisés, dos seus talentos, das suas conquistas. Sabe o que Deus disse? Eu serei contigo. 3 palavras que destroem completamente a lógica do medo. Eu serei contigo. A questão nunca foi quem você é, mas quem Deus é com você. A questão nunca foi sobre sua suficiência, mas sobre a suficiência dele em você. E mesmo assim, Moisés continuou argumentando. Ele disse: mas eles vão perguntar qual é o teu nome, o que eu vou dizer. E Deus respondeu com uma das revelações mais profundas de toda a Escritura: eu sou o que sou. Em hebraico, Yahweh, o nome que significa o Deus eterno, o Deus que existe por si mesmo, o Deus que não depende de nada nem de ninguém para ser quem é. O Deus que estava com Abraão, com Isaque, com Jacó e que agora estava prometendo estar com Moisés. O Deus que não muda, que não falha, que não desiste. Mas a conversa ainda não tinha terminado. Moisés continuou insistindo nas suas insuficiências. E se eles não acreditarem em mim e se não me ouvirem? Então Deus começou a mostrar sinais, milagres, transformou a vara de Moisés em serpente, fez sua mão ficar leprosa e depois a curou instantaneamente. Deu-lhe poder para transformar água em sangue. Deus estava dizendo: eu vou te capacitar, eu vou te equipar, eu vou fazer através de você aquilo que você jamais conseguiria fazer sozinho. E mesmo depois de tudo isso, Moisés ainda disse: Senhor, eu nunca fui eloquente, sou pesado de boca e pesado de língua. Ele estava dizendo: eu não sei falar bem, eu gaguejo, eu não tenho o dom da palavra.
E a resposta de Deus foi firme, mas cheia de amor. Quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Vai, que eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Você percebe o que está acontecendo aqui? Cada desculpa de Moisés era respondida com uma promessa da presença de Deus. Cada insuficiência apontada era coberta pela suficiência divina. E isso não é apenas uma história antiga, isso é uma palavra viva para você hoje. Porque Deus não mudou, Ele continua sendo o Eu Sou, o Deus eterno que não precisa das suas qualificações para cumprir os propósitos dele na sua vida. Ele continua escolhendo pessoas que se sentem inadequadas, pessoas que olham para si mesmas e veem apenas limitações, pessoas que carregam feridas do passado, erros, fracassos, para mostrar que o poder não está nelas, mas nele. Paulo entendeu isso profundamente quando escreveu em 2 Coríntios, capítulo 12, sobre o espinho na carne que ele carregava. 3 vezes Paulo orou, pedindo que Deus removesse aquilo, e 3 vezes Deus disse não. Mas a resposta de Deus era carregada de propósito. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você entende o que isso significa? O poder de Deus não se aperfeiçoa na sua força, mas na sua fraqueza. Não é quando você se sente capaz, preparado, suficiente, que o poder de Deus se manifesta com mais glória. É exatamente quando você está fraco, quando você sabe que não consegue, quando você está no limite das suas forças, que a graça de Deus se torna mais evidente. E foi por isso que Paulo concluiu: portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Isso vai contra tudo o que o mundo ensina, não é? O mundo diz que você precisa ser forte, independente, autossuficiente. O mundo te pressiona a esconder suas fraquezas, a fingir que está tudo bem, a mostrar apenas os sucessos nas redes sociais. Mas o reino de Deus funciona de um jeito completamente diferente. No reino de Deus, é o quebrantado que é curado, é o perdido que é achado, é o fraco que se torna forte pela força de Deus. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 5, no início do Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito são aqueles que reconhecem sua pobreza interior, sua necessidade absoluta de Deus, sua incapacidade de viver a vida cristã pelas próprias forças. Quando você está lutando com esse sentimento de não ser suficiente, você precisa entender que Deus não está surpreso com as suas limitações. Ele te criou, Ele te conhece completamente, e ainda assim, Ele te escolheu. O Salmo 139 nos lembra que Deus te formou no ventre da sua mãe, que conhece todos os seus dias antes mesmo de você viver um único deles, que seus pensamentos são preciosos demais para serem contados. Você não é um acidente, você não é um erro, você não é uma decepção. Você é profundamente conhecido e profundamente amado exatamente como é. E eu quero que você entenda algo muito importante. Esse sentimento de insuficiência que você carrega, muitas vezes, não vem de Deus. Claro que o Espírito Santo nos convence do pecado, nos mostra onde precisamos mudar, nos chama ao arrependimento. Mas existe uma diferença enorme entre a convicção do Espírito Santo e a condenação do inimigo. A convicção te leva ao arrependimento e a restauração, ela é específica, ela aponta para a solução que está em Cristo. Já a condenação te paralisa, te faz sentir que você nunca vai ser bom o bastante, que não adianta nem tentar, que Deus está desapontado com você. Essa voz que fica repetindo: você não presta, você não vale nada, você sempre vai falhar. Essa não é a voz de Deus. Em Apocalipse, capítulo 12, Satanás é chamado de o acusador dos irmãos, que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Ele acusa, aponta dedos, te faz sentir culpado e envergonhado. Mas Jesus, nosso advogado junto ao Pai, como diz 1 João capítulo 2, está sempre intercedendo por nós. A acusação vem do inimigo,
mas a defesa vem do nosso Salvador. E nessa batalha espiritual, pela sua mente e pelo seu coração, você precisa saber a quem dar ouvidos. Quando a voz da acusação vier, você precisa responder não com suas próprias forças ou méritos, mas apontando para o sangue de Jesus que te purificou de todo pecado, para a cruz onde sua dívida foi paga, para o túmulo vazio que prova que você tem vida nova nele. Romanos 8 é um capítulo inteiro sobre essa verdade libertadora. Paulo pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E ele mesmo responde: é Deus quem os justifica. Quem os condenará? E a resposta é devastadora para o acusador. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, zero. Suas falhas do passado, cobertas pelo sangue. Seus erros de hoje, perdoados pela graça. Seus medos sobre o futuro, segurados pelas mãos dele. Você não está sozinho nessa jornada tentando se provar digno. Você já foi declarado justo por causa de Jesus. Sua aceitação não depende do seu desempenho, mas da obra completa de Cristo na cruz. Pensa na parábola do filho pródigo em Lucas 15. Aquele jovem pegou sua herança, foi para uma terra distante, desperdiçou tudo em vida dissoluta, chegou ao fundo do poço, alimentando porcos, com fome, com vergonha, completamente destruído. E quando ele finalmente decidiu voltar para casa, sabe o que ele planejava dizer? Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele ia pedir para ser servo, porque se sentia insuficiente para ser filho. Mas quando o pai viu o filho vindo de longe, ele não esperou, ele correu. Um pai judeu daquela época, um homem respeitável, não corria por ninguém, mas aquele pai levantou sua túnica e correu em direção ao filho. Antes mesmo que o filho terminasse seu discurso ensaiado, o pai o interrompeu com abraços, beijos, com ordens para trazer a melhor roupa, o anel da família, as sandálias, para preparar uma festa. O filho se via como servo, mas o pai o via como filho. E é exatamente assim que Deus te vê. Você pode ter se afastado, pode ter desperdiçado tempo, oportunidades, dons, pode ter caído em pecado, pode estar se sentindo sujo e indigno, mas quando você se volta para Deus, Ele corre em sua direção. Não com um sermão de desapontamento, mas com um abraço de restauração. Não com uma lista das suas falhas, mas com vestes novas da sua identidade nele. E quando você tenta dizer, eu não sou digno, Ele te interrompe com amor e declara, você é meu filho, você é minha filha, e isso nunca vai mudar. Então hoje eu quero orar com você uma oração de libertação desse medo de não ser suficiente. Vamos juntos declarar a verdade de Deus sobre a sua vida. Vamos trocar as mentiras que você tem acreditado pela palavra que liberta. Fecha os olhos comigo agora, onde quer que você esteja, e abre o teu coração para receber essa palavra. Pai amado, eu venho hoje na presença da Tua graça, trazendo cada pessoa que está assistindo, cada coração que está carregando esse peso de sentir que não é suficiente. Senhor, Tu conheces cada um pelo nome, conheces suas lutas, suas inseguranças, seus medos secretos. E hoje, eu peço que o Teu Espírito Santo traga libertação e cura. Que Tua verdade penetre fundo nos lugares onde a mentira tem feito morada. Declaramos agora que não somos definidos pelos nossos fracassos, não somos medidos pelas nossas limitações, não somos determinados pelas opiniões dos outros. Somos Teus filhos e filhas, escolhidos desde antes da fundação do mundo, amados com amor eterno, aceitos no amado. Senhor Jesus, obrigado porque quando estávamos ainda fracos, ainda pecadores, ainda longe de Ti, Tu morreste por nós. Não esperaste que nos tornássemos bons o suficiente. Vieste nos buscar exatamente onde estávamos. E hoje declaramos que Tua graça é suficiente, que Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza,
que tua força é o que sustenta cada passo que damos. Quebramos agora, em nome de Jesus, toda a voz de acusação, toda condenação, todo sentimento de insuficiência que não vem de ti. Ordenamos que o acusador se cale diante do sangue do Cordeiro, que nos purificou de todo pecado. E declaramos que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que fomos justificados pela fé, que temos paz com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, ajuda cada pessoa aqui a entender que tu não as chamas porque são capazes, mas porque tu és capaz. Que não precisam se provar dignas porque já foram declaradas justas, que podem descansar na tua suficiência em vez de lutar pela própria. Como disseste a Moisés, dizes hoje: eu serei contigo. Onde quer que forem, o que quer que enfrentem, tu estarás com eles. E se tu és por nós, quem será contra nós? Se tu que não poupaste teu próprio filho, mas o entregaste por todos nós, como não nos darás também com ele todas as coisas? Derrama agora paz sobre cada mente perturbada, esperança sobre cada coração desencorajado, força sobre cada alma cansada, em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra tocou o teu coração hoje, se você sentiu que Deus estava falando diretamente com você, eu quero te pedir que se inscreva neste canal e ative o sininho para que essas orações continuem chegando até você. Deixe um comentário contigo, dizendo o que Deus falou com você hoje, ou compartilhe um pedido de oração para que possamos orar juntos. E se você tiver sugestões de temas para próximos vídeos, escreve aqui embaixo. Este canal existe para levar a palavra de Deus e oração aos lares de todo o Brasil e do mundo, e você faz parte dessa missão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Amém.